Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks, e omotenashi é um termo japonês que representa a hospitalidade genuína e a dedicação em servir cuidado, atenção e antecipação das necessidades do cliente, indo além do que se é esperado para proporcionar uma experiência única e agradável. Então, para falar de hospitalidade com esse olhar oriental e muito generoso, a gente recebe hoje Yasmin Yonashiro. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. Que bom. Muito feliz de ter você aqui também. Querida, conta um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória dentro do mercado de alimentos e bebidas e do seu negócio. Na verdade, eu comecei muito nova, trabalhando com bebidas mesmo. Uhum. Eu comecei trabalhando em balada, restaurante, assim. E comecei mesmo na balada. E eu tive um amigo que ele falou para mim que para você vender uma bebida, você tinha que entender da cultura dessa bebida. Tá. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, então bebida tá ligada à cultura. E daí eu entrei num restaurante japonês, na época, na Mauri, e eu vi o saquê, e eu falei, nossa, o saquê é a minha chance de eu trabalhar com cultura do Japão. Porque eu sempre fui muito apaixonada pela cultura do Japão, mas meus pais, por terem passado a segunda geração, né, eles são segunda geração, e eles são muito... Eles são nascidos aqui? Nascidos aqui. Tá. Eles são filhos de japoneses. Tá. E como eles passaram como... Sendo quem passou pós-guerra no Brasil, sofreu muito preconceito. Meio que eles renegaram a cultura do Japão. E eu sempre fui muito apaixonada desde criança. E eles falavam, não, você vai sofrer muito se você querer viver ou conviver com o mundo japonês. Mas em casa, a cultura era toda vivida e aplicada, ou não? Tinha muita coisa ocidental já? Na verdade, meus pais falam bem pouco japonês. Tá. E eu queria estudar japonês. E com 12 anos, eu falei pro meu pai, quero fazer Nihongaku. Aí ele falou para mim, se você achar... 12 anos. Se você achar um lugar para fazer Nihongaku, você pode fazer. Aí eu falei, tá bom, e eu achei. Porque a gente morava na saúde, então acabava convivendo bastante com pessoas que eram da colônia. Tá. Aí achei e falei, vou fazer Nihongaku nesse lugar. Aí ele falou, tá bom, e me deixou fazer 3 anos. No 3º ano ele falou assim, não, larga, agora você vai fazer inglês. Eu falei, mas eu não quero fazer inglês. Ele falou, mas inglês vai ser útil na sua vida e japonês não. Mal sabe, hoje eu até falo para ele, você falou tanto que não era útil na minha vida e virou muito útil. Eu faço Nihongaku até hoje. Ah, que legal. Porque eu parei e depois, quando eu comecei a trabalhar com o restaurante japonês e estudar saquê, eu comecei a ver a importância da cultura e queria estudar japonês e comecei a estudar japonês, além de estudar outras coisas que estavam ligadas à cultura do Japão, além do saquê. O saquê, na época, não tinha ninguém que falava de saquê, trabalhava em restaurante e entendia de saquê, e eu falei, não, vou virar sommelier de saquê. E aí existe você já é apaixonada pela cultura, essa frase do seu amigo que ficou na sua cabeça. Isso, juntou, e daí eu procurei 2 pessoas que sabiam sobre saquê no Brasil, que é o Alexandre Ida e o Celso Ishii, e os 2, eu falei, vocês vão me ensinar, um vai me ensinar o outro. Daí eu aprendi um pouco com o Celso, daí tinha um limite, depois eu aprendi com o Ale, daí eu falei, agora... O Ale é o Adegão. O Ale é o Adegão, que é meu senpai, né, que é a pessoa mais antiga, assim, disso aqui no Brasil. E aí eu falei, Ale, me ajuda. Ele falou, ele até fala que eu sou muito chata, que eu infernizava a vida dele e mandava mensagem 2 horas da manhã
para estudar sobre sake. Eu falei, mas eu trabalhava em restaurante japonês até tarde, então era 2 horas mesmo que tinha para estudar. E aí eu tirei o diploma do Sake Service Institute, que é uma associação japonesa de sake. Uhum. E aí eu entendi que eu gostava de vender sake eu sempre amei vender assim, por causa desse cuidado que você pode vender através de um conhecimento. Sim. E aí eu falei, agora eu preciso estudar outras coisas. Aí eu entrei no Kinoshita e virei Brand Ambassador de Jundaichi, na época da Diageo. Tá. Era a Brand Ambassador mais nova, que eles falavam que é do mundo mesmo, que eu era menor de 24 anos. Olha que legal. E para mim foi muito desafiador, eu era muito insegura, tinha vários medos, não sabia se aquilo era verdadeiro também. Uhum. E aí eu falei, vou estudar outras coisas para conseguir entender sobre serviço. E aí eu trabalhava dentro do Osashiki, dentro daquelas salas de tatame. Tá. E nas salas você faz um serviço diferente. E perguntaram para mim, Yasmin, você quer fazer odori? Eu falei, o que é odori? É dança japonesa. Eu falei, eu quero fazer dança japonesa. E daí eu fui fazer dança japonesa e taiko. E taiko é o quê? Aquele tambor. Tá. Porque eu queria pegar o gestual. Eu Tá. sempre assistia os filmes japoneses e eu achava importante o gestual, achava bonito. E eu não sabia por que eu achava bonito. Mas é uma coisa que eu me preocupo muito e acho que isso também passa dentro do serviço, uma forma mais japonesa na hora de servir, na hora de sentar, na hora de explicar, na hora de falar com o cliente. Porque o serviço, a gente sabe, é algo não palpável, né? Sim. A gente passa através das pessoas. Então, eu tento passar isso também, essa importância dentro do serviço e dentro da hospitalidade japonesa. Para trazer a cultura, isso é tudo muito importante, né? Sim. Você foi a fundo na história toda, muito legal. Na verdade, eu acho que o que eu tento hoje é fazer isso quando eu faço evento, Uhum. que eu sempre gosto muito de fazer evento, porque realmente é quando eu entro num personagem que eu acredito realmente que é isso que a gente faz. Que está Na ali hora para que- receber e que cuidar das servimos. pessoas. Exatamente. Eu acho que esse é o cuidado mesmo. E para passar para as pessoas que também estão entrando na área de serviço, que garçom, ser comin, ser sommelier, ser maître, pode ser uma carreira. Sim, E e é que lindo, né? É uma profissão muito linda. É uma profissão de dedicação. Sim. E que, se você realmente entender a importância disso, ela se torna uma filosofia de vida mais do que só um trabalho, que é só atender, porque eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil de pensar o serviço como algo mais serviçal, mas o nosso papel é mostrar que não é isso, é muito mais que isso. É um trabalho de cuidado e de olhar para o outro, e que isso pode ser trazido em conjunto com o Motenashi. Tá. Muito legal. Me conta assim, para gente que não tem essa ligação tão profunda, como a cultura japonesa enxerga o serviço? Na verdade, o serviço, né, a hospitalidade, se chama omotenashi, né? Tá. E omotenashi significa sem frente, Tá. que a gente fala que é atender com o coração. Tá. Tirar essa barreira, é isso? É tirar essa barreira de poder olhar para o outro e o outro olhar para você. Tá. Então, é cultural. É uma troca, né? É uma troca. Mas, dentro da cultura do Japão, o omotenashi faz parte da vida. Não é só do serviço de atender. E sim, é uma na casa, filosofia mesmo, né? É uma ideologia. É uma forma que eles vivem mesmo. Então, eles com os familiares, eles no trabalho, eles quando vão receber alguém que vem de fora. Por isso, muita gente quando vai no Japão, e todos nós sentimos quando chega no Japão, é que você sente acolhido de alguma forma, mesmo ele não falando a sua língua, mesmo ele mostrando de outras formas, porque está enraizado a cultura do omotenashi. É isso. E isso é nas pequenas coisas que a gente fala, desde
de virar o cartão para te mostrar o cartão, desde quando você vai para uma reunião e começa a chover, eles param para comprar um guarda-chuva para te levar nesse guarda-chuva, desde como ele vai servir, em que lado e como ele vai explicar. Então, tem todo um cuidado que é pensado para o outro. E uma das formas que falam que é o principal de visualizar o omotenashi é o cerimonial do chá, porque eles preparam o ambiente, preparam o chá, viram o chá para você, monta da forma que... para você ter esse ritual e ver esse ritual da melhor forma possível e tomar o melhor chá. Quem tiver oportunidade, eu tive a oportunidade de participar de um banquete num restaurante muito tradicional de uma família de amigos meus que os pais eram japoneses, eles estavam comemorando aniversário de casamento e eu tinha vontade de chorar em todos os momentos, assim, é muito, muito lindo, né? É bem bonito. Eu gosto bastante, né? Eu sou suspeita, né? Eu não posso falar. Mas para mim é muito bonito de ver o cuidado e o serviço e a preocupação. E realmente é o que a gente tenta passar e fazer quando faz um evento ou desenvolve as pessoas para isso, para elas caminharem para isso. É isso que eu tento realmente fazer, assim. Tá, e além desse trabalho que você faz como especialista de saquê, você também é sócia de uma operação, né? Sim, sou sócia do Jojo Ramen, junto com a Simone. A Simone criou o Jojo Ramen. Uhum. E um dos pilares do Jojo é o omotenashi, é a hospitalidade, para criar uma experiência com lamen, mas mais do que com lamen, com a bebida também, com o saquê. Hoje a gente coloca uma forma de mostrar também, porque as pessoas não imaginam saquê com lamen. E aí eu coordeno as operações da parte de serviço com toda a minha equipe que a gente desenvolve dentro do Jojo. Dentro dessa filosofia como pilar principal. Dentro da filosofia do Jojo e do omotenashi, sim. E como você consegue trazer isso para a prática? Porque eu acho que é legal a gente dividir essa forma de pensar mesmo, né? Acho que é uma maneira de pensar e sentir a hospitalidade, mesmo para quem não tem essa cultura, poder usar pinceladas de omotenashi dentro dos negócios. Na verdade, o que eu tento mostrar... O omotenashi ele pode ser mostrado de várias formas, né? Que nem eu citei anteriormente. Mas acho que a gente tenta trazer algumas coisas que vêm da cultura do Japão. Por exemplo, através do irashaimase, né? Irashaimase, seja bem-vindo. Tá. Mas se você falar irashaimase, é diferente de você falar irashaimase, porque você põe uma energia. Sim, você está sorrindo com a voz, né? E, ao mesmo tempo, o som ele não vem da boca, ele vem daqui. Tá, vem da caixa torácica, né? Isso. E daí, como a gente fala, como cantar, mas ao mesmo tempo é como você estivesse trazendo a sua energia para o cliente e para aquela recepção. E aí, esse irashaimase a gente faz muito. E no início as pessoas ficam muito com receio. E depois, quando ela começa a fazer, ela começa a achar algo natural. E depois, isso é uma das formas. E entra na energia também, energia de todo mundo fazer. Sim. Então, parece uma coisa muito simples. E sempre que você entra em restaurantes japoneses que têm essa cultura e que trazem isso, todos repetem juntos, né? É uníssono, né? Todo mundo faz junto e o impacto que isso causa em quem está entrando é muito bacana. Tem gente que fica irashaimase, né? Respondendo irashaimase. Tem gente que abaixa a cabeça, o japonês abaixa a cabeça e sai andando. Mas é engraçado que sempre tem uma reação de alguém. Tem gente que dá risada, tem gente que vem e conversa. Então, você já quebra a pessoa para entrar numa outra realidade. Assim. Uma outra energia, né? Dependendo de como ela chegou, ela já fala, opa... Já toma um susto ou fica bravo, mas tudo bem. E daí a gente faz isso. Isso é a primeira forma, assim. Outra forma que eu acho que a gente tenta fazer é de fazer com que eles entendam que é o que a gente tenta passar como omotenashi. Tá. E explicar para eles toda a importância do omotenashi, do treinamento,
de entender cada item do cardápio para conseguir sugerir. Hoje é um trabalho quase diário, né, que a gente faz mesmo, e a gente faz eles comerem sempre lamen para eles poderem entender o que é isso para a gente e o que é isso pode se tornar para eles também. Então, a gente junta isso com o serviço de você atender, como virar... Eu sempre falo para eles, na hora de você servir, sempre vira o rótulo para o cliente. Parece coisas pequenas, mas isso, o japonês ele faz isso naturalmente, e ele sempre vai fazer o serviço. Ele nunca vai deixar o outro se servir. Tá. Isso que a gente também tenta sempre passar, para nunca faltar. E são detalhes, né? São pequenos detalhes. E no final, arigatou gozaimashita, a gente sempre fala shitsurei shimasu, se derruba alguma coisa, para as pessoas entenderem, se sentir em outro ambiente mesmo. Sim. Então, são formas que a gente vai colocando para, no dia a dia, eles entrarem como se fosse um personagem e, mais para frente, entender que é uma filosofia. Não é todo mundo que a gente consegue, não é mil maravilhas, não é, né, um mundo perfeito, mas essa é a minha convicção, assim, de querer fazer isso. Porque na hora que vocês contratam pessoas para o salão, vocês devem ter orientais interessados em trabalhar com vocês, mas também acabam tendo ocidentais, que nunca tiveram... Na verdade, a maioria é ocidental. Tá. Porque hoje em dia a gente está numa época que a cultura asiática ela deu um boom, né? Sim. E daí todo mundo gosta de... ou gosta de anime, mangá, e a gente contrata muita gente jovem. Tá. No Jojo, porque é uma carga horária alta e também tem que ser rápido. Tá. Porque lamen tem que ser rápido, tem que servir rápido. Então, a gente faz esse trabalho de mostrar para eles como fazer isso através do que eles gostam também. A gente também avalia se a pessoa já gosta de lamen. Se tem um fit com a cultura, né? Se tem interesse minimamente. Sim, exatamente. Porque se ela tem, já é muito caminho andado, Sim. É muito mais fácil de cativar. Conectar também, né? De conectar, mas muitas vezes a pessoa não tem esse interesse, mas tem interesse por atender, gosta, é simpática. Daí a gente vai passando esse outro lado. Tá. Então, é uma coisa que a gente faz muito dentro do Jojo, de tentar treinar todos os dias, de fazer briefing todos os dias, de fazer irashaimase todos os dias juntos, arigatou gozaimashita todos os dias juntos. Tá. Desde a abertura até o fechamento, e eles se torna algo natural com o tempo. Tá. É isso. E como é que, para a equipe, né? O Omotenashi também funciona para dentro de casa? Então, para cuidar da equipe, para treinar a equipe, tem filosofias específicas que você usa ou elementos dessa filosofia que você usa também para essa hospitalidade interna? Na verdade, o que a gente tenta mostrar... Eu sou muito direta, né? Uhum. Então, isso é uma coisa muito efetiva para treinar pessoas, mas também, às vezes, é muito pesado. Com o tempo, eu fui aprendendo. Eu demorei muitos anos para entender como equilibrar isso. E ainda eu acho que é um trabalho que eu faço diário para tentar equilibrar, porque cada um é um perfil, realmente. Sim. Então, eu sou muito prática e, ao mesmo tempo que eu sou muito emotiva, porque eu faço realmente o que eu amo e eu realmente treino pessoas porque eu amo e eu gosto disso mesmo. Ao mesmo tempo que tem esse lado, eu sou muito... Isso aqui tem que ser claro, isso aqui faz assim. Eu tento ser o mais claro. Mas o que eu tento mostrar para eles é que realmente a minha relação com eles é pessoal. Então, eu tento avaliar o que você é bom nisso, se você é ruim nisso. Isso aqui você tem que melhorar. Então, a minha preocupação é com você. Uhum. Se eu tento fazer eles também mostrarem isso, para quem são os líderes, para eles também, a equipe entender isso. E isso é uma forma de Omotenashi também, para poder olhar para cada um como individualmente. Então, eu falo, essa é a com suas características, o que suas tem habilidades, de bom, seus defeitos. O que tem de ruim, e a gente vai treinando as pessoas dessa forma. De forma bem clara, de forma bem
isso é o que você pode melhorar, isso que você tem de dificuldade, vamos ajustar aqui, isso aqui, vamos fazer assim. E daí, olhando para cada um, para a gente poder fazer um equilíbrio de equipe mesmo, porque cada um tem um perfil. Sim. E nessa parte do treinamento, que você é uma coisa que você realmente gosta, né? Tanto de treinar as pessoas como desenvolver novas lideranças. Acho que aqui a gente pode separar em duas caixas, porque são coisas diferentes, né? Na parte de treinamento, o que você faz e executa que você acha que funciona muito? Pode ser de rotina, de tipo de treinamento, de desenvolvimento de material ou de frequência, para quem está ouvindo também poder se inspirar nisso. Olha, a gente faz treinamento semanal, né? Isso com certeza. Tanto de saquê, quanto de lamen, quanto de hospitalidade, quanto a gente também tem uma consultoria que ajuda a gente ser mais uma pessoa de fora, porque também quando está muito de dentro, eles não veem o que você faz realmente. Sim. E a gente tem essa preocupação realmente de fazer mensalmente em cada unidade, porque hoje somos 3 unidades e estamos indo para a 4ª unidade. E a gente faz os treinamentos ligados ao produto e a bebida, a cultura, e o treinamento mais focado para vendas, para eles entenderem qual é o processo. Acho que o mais importante para o dia a dia é o processo. Tá. Se você implementa o processo de uma forma checklist de abertura, checklist de fechamento, acompanha, eles fazem relatório diário, tanto do almoço, do jantar, quanto eles saberem quais são as dificuldades que cada pessoa tem, se teve um problema, qual é o problema, para a resolução do problema. Então, a gente faz isso diariamente. Eu acho que esse é o que vai dar força para a pessoa se desenvolver. Sim. E o que vai dar força para a equipe ter um padrão. Senão, a gente nunca tem. Que são rituais mesmo, né? São acho que rituais. Isso também é uma característica muito forte da cultura japonesa, né? Os rituais. E a repetição é fundamental para treinamento, né? A repetição é fundamental. E eu acho que não pode ter vou ter que falar de novo. Não entendeu. Se ficar assim, nunca vai conseguir fazer. Sim. Porque o nosso trabalho é isso. É repetir, explicar de novo, e repetir, explicar de novo e mostrar várias vezes. Se você tiver esse cuidado, entender que o outro não entendeu, mas se você passar para esse que vai ser líder e ele entender e ele replicar para mais pessoas, você já está fazendo começa a fazer trabalho. Parte da cultura da marca, né? Isso, começa a virar uma filosofia da empresa mesmo. Porque acho que a gente pode fazer uma relação até com treinamento e hospitalidade, ou a repetição do treinamento para a hospitalidade, ou para o serviço, para vendas, como ir à academia. Sim. Né? Você pode ir um ano seguidinho, bonitinho, você para 2 semanas, a coisa degringola, né? Eu falo que você falta um dia, você falta 6 meses na academia. Sim. E o treinamento é um pouco isso também, né? Eu acho que o restaurante é isso, né? Sim. A gente fala... O restaurante, se você não tem esse processo bem definido, não acompanha, não organiza, não tem esse cuidado, não entende que o restaurante é isso, você é que nem a academia. Você tem uma hora que ela cai, e daí você não consegue manter o negócio. A frequência, né? E você perde perde o controle. Perder o músculo é muito mais rápido do que ganhar, né? Então, o treinamento é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí, você costuma deixar um dia fixo, o mesmo dia, o mesmo horário, para isso virar um hábito mesmo? A gente tem... eu costumo falar que eles têm que fazer todos os dias briefing, e daí, junto com o briefing, tentar passar uma parte de treinamento. Tá. Porque como a gente tem uma escala que eles trabalham 4 dias e meio e 2 dias e meio tem folga. Que ótimo. Que daí dá um certo equilíbrio. Sim. Mas nesses 4 dias e meio é bem pesado. Tá. Então, eles têm um intervalo de 2h15, mas nesse intervalo a gente faz o briefing antes, 15 minutos antes. Tá. Mas quando eu falo para eles que tem que dar um treinamento por semana, para pelo menos de 30 minutos, para eles conseguirem pegar alguma coisa. É isso que a gente tenta fazer. Tá. E eu tenho
alguns mestres e que conseguem também replicar isso. Tá. Que no fim, o meu papel é ensiná-los a fazer isso. Né? E muitas vezes eu gosto de fazer, eu prefiro eu fazer. No fim, a gente gosta de estar ali, né? Fazendo. Gosta de estar no front, né? Eu gosto disso. Mas senão não vou conseguir fazer mais, né? Formar novas pessoas, Formar né? novas pessoas e crescer fazer a empresa crescer também. Eu demorei muito para aprender isso, mas bom aprendizado, né? Foi ótimo, sim. Então, aí a gente entra nessa parte de desenvolver liderança, né? Sim. Como é que funciona isso dentro do negócio e dentro até da filosofia que você quer construir para a marca? Para a liderança, eu acho que é uma coisa muito mais individualizada, assim. Uhum. E daí eu tento fazer com que... Eu tenho reuniões semanais com eles. Eu passo em todas as casas semanalmente. Tá. E eu converso muito com eles, tanto dos problemas deles mesmo, que eles até falam, você já sabe. Eu falei, lógico, porque eu perguntei aqui, isso aqui, eu perguntei aqui, isso aqui. Eu vou procurando em todas as unidades e eu jogo uma sementinha para pegar outra coisa. Então, eu sempre vou fazendo essa conversa individualizada com eles e vou tentando... eu acho que para o líder estar bem, a cabeça dele tem que estar bem. Sim. Então, eu tenho que fazer esse papel de tentar ouvir eles para desenvolver eles e ver qual é o problema que ele tem no dia a dia para eu conseguir resolver, dar um suporte emocional para ele conseguir resolver. Então, é meio psicológico. Sim, muito mais um apoio emocional, né, também. Meio um coaching. Mas é isso que eu faço com eles, assim, com a liderança. E esse cuidado que eu tenho com eles é o cuidado que eu tenho para o meu cliente. Para mim, não é diferente. Tá. Da mesma forma, eu tento... É o olhar mesmo. Acho que a primeira coisa do Omotenashi é o olhar. Tá. Se você não olhar para o outro, você... É o enxergar, né? Eu acho que tem o lance da... Às vezes a gente olha muita coisa e não enxerga nada, né? É o tirar o véu mesmo para enxergar e estar ali disponível nessa troca, é isso? Sim. Eu tento fazer isso 100%. Para olhar para o outro, para a gente conseguir entender. E daí eu sou hiperativa, então eu olho 50 mil coisas, é bem assim. Mas eles sabem que eles podem contar comigo. Eu acho que o principal para o líder que está no dia a dia é saber que pode contar com quem está acima. Não tem o que paga para isso, para ele crescer. Porque eu me senti várias vezes sozinha. Então, eu acho que quando você tem um apoio, facilita muito. Sim. E esse exercício com as lideranças, né, tem toda a parte emocional que você está falando de suporte, de entender. Aí a gente consegue fazer mais profundamente até, né, com cada um, porque tem um horário individualizado. E eles entenderem e representarem o Omotenashi para que eles consigam replicar isso para a equipe é essencial, né? Sim. É super difícil, mas Eu acho que hoje eles... muitas vezes, como eles já foram, porque a maioria dos líderes que eu tenho dentro do Jojo, não só dentro do Jojo, mesmo eu dou consultoria no Rio de Janeiro, mesmo no Spice, são pessoas que começaram de baixo, né? E daí elas foram crescendo e também foram crescendo na filosofia, é isso? Isso, e foi crescendo também, entendendo como ele foi garçom, como o garçom sente. Então, o que ele sofre, o que ele tem no dia a dia. Então, ele tem já esse olhar. Mas ele tem que ter um olhar para fazer a pessoa crescer, né? Sim. E é esse o trabalho que eu tento fazer com ele. Você viu, mas eu entendo que ele está assim. Não, eu sei que você entende, não tem problema. Mas como a gente pode fazer ele evoluir? Você entendendo e passando a mão? Não, né? Sim. Aí, sim. Então, o pensamento é fazer as pessoas crescerem e se desenvolverem. E ter esse cuidado. No final, realmente. Essa é a maior responsabilidade de um líder, né? Sim. É fazer a pessoa que está ali sob a liderança dele ser a melhor versão que ela pode ser. Sim, exatamente. Esse é o que eu tento passar, sim.
E o exercício, você falou, é do mesmo jeito que eu olho para o meu cliente, e também tem uma coisa muito legal da gente cuidar das lideranças e desenvolver elas, porque no final das contas é cíclico, né? A gente olha para a liderança, desenvolve as lideranças, eles recebendo, eles têm para dar, que é a métrica básica, né? Sim. E aí eles cuidam da equipe como eles são cuidados. Sim. E, por consequência, a equipe cuida do cliente. Sim. Né? E aí vai se tornando algo cíclico, sim. E eles têm essa preocupação. Realmente, como a gente faz relatório diário, se tem algum problema, eles não tentam omitir nada. Tá. Eles falam, deu problema aqui, isso aqui não, essa mesa não quis pagar o serviço por causa disso aqui, isso aqui teve isso aqui, porque no Jojo é um laminha, então você, no fim, paga no caixa. E aí, muita gente... tem gente que não entende o serviço, né? Isso é um não fato. entende o que existe por trás para o lamen chegar na mesa dele, né? Exato. E daí, eles sempre relatam tudo que... isso deu problema por causa disso aqui, achei que era por causa disso aqui. E daí a gente vai fazendo uma análise junto. Então, não tem também esse medo. Esse medo de trazer os problemas para a mesa, né? Exatamente, para a resolução. Sim. Porque isso também é muito importante. Mas acho que, te ouvindo falar, eu acho que também isso entra, essa ausência de medo, de... até pudor de trazer um problema, também vem por conta da coisa da rotina da troca, né? Sim. Então, o relatório é diário, a troca é diária, tem um briefing diário. Então, as pessoas vão tendo naturalidade com aquilo. Se a gente não tem essa constância nessa troca, quando acontece um problema, acaba virando e falar, putz, não, mas não vou levar isso aí que vai sobrar para mim. Acaba não enfrentando o problema. Sim. Sim, exatamente. E o não enfrentar o problema, na prática, é só passar ele para frente ou deixar ele maior, né? Com certeza. Para restaurante é sempre deixar maior. Porque a gente vai repetindo, né? O Alex que fala, vamos errar de erro novo. Porque errar da mesma coisa acaba sendo burrice, né? Porque se você não tem resolução, ela vai continuar errando de novo. Não tem como. Você vai continuar errando de novo. É bem isso mesmo. Então, por isso para a vida serve pra também, vida, né? Inclusive, na verdade, isso que a gente está falando é a vida. Né? Sim. Se você não encara o que você está errando, você vai errar de novo. Vai errar de novo. E se você não cria um processo, você sempre vai estar vai ser sempre meio inconstantes, né? Também é uma verdade. Então, a gente tenta passar como empresa, mas como eles, dentro da empresa, como eles podem crescer se eles se desenvolverem nessas aptidões. E daí, se você quer se tornar isso, é uma escolha. Mas o que a gente tenta fazer é eles entenderem, se não for isso que você quer fazer, para que você vai gastar tanto tempo da sua vida? Uhum. Porque o restaurante é isso, você gasta muito tempo da sua vida. Se você não é isso que você quer fazer e se é só um trabalho, não é aqui, realmente. Não é com isso que tem que trabalhar. E você tem essa conversa clara com eles. 100%. Eles sabem. Eles já ouviram várias vezes. Isso te ajuda, essa clareza e falar isso te ajuda a atrair ou reter gente que realmente entende o processo, entende a vocação, entende as oportunidades, com todas as dificuldades, né? Todas as belezas e dores que tem dentro do segmento? Eu acho que retém pessoas que querem e também pessoas que não querem, você também já sabe. Então, já facilita para ela e facilita para a gente. Sim. Porque senão a pessoa está perdendo o tempo da vida dela e aí é um desperdício para ela e é um desperdício para a gente. Então, eu tento deixar as coisas o mais claro possível. Sempre falo, eu sou muito clara. E isso, para mim, eu gosto porque a pessoa pode ser muito clara comigo. Uhum. Então, eu não tenho dificuldade para isso hoje. Antigamente, eu tinha muita insegurança. Mas depois você começa a entender que se você está insegura, não tem porquê. Então, realmente, eu tento mostrar isso para eles e eles tentam ser claros comigo. Se incomoda também, eles me falam. E não tem problema nenhum. E aí a gente conversa. E aí é um diálogo mesmo. Isso que, na verdade, fez... eu acho que no Jojo eu posso realmente ser eu. Eu conheci a Simone e quando eu entrei, mesmo o Jojo tendo o pilar, o serviço, o único
pilar que ela falava que faltava era o serviço. E era a coisa que eu reclamava, porque eu ia toda semana. Você ia como cliente e reclamava do serviço, sentia falta. Eu fui na pré-inauguração, no Soft, e quando eu comi, eu fiquei, meu Deus, tipo, esse lamen é... Tipo, eu não sei explicar. E aí eu falei, nossa, é muito bom. Só que esse japonês, porque tinha a Simone, quando montou o Jojo, ela trouxe o Koitani, que é um Master Ramen, e ele desenvolveu com ela todas as receitas com os insumos do Brasil. Tá. E aí, como ele tinha todas essas... Eles foram montando essas receitas com os insumos, porque senão seria um lamen muito caro. Porque importação no Brasil é absurdo, principalmente do Japão. E aí, ela fez esse trabalho com ele e eu falei, quando você come, você sente o Japão, realmente. Daí eu falei, nossa, mas vai durar 6 meses. Então, eu vou comer todos os dias que eu estiver em São Paulo, que na época eu morava no Rio. E daí, quando eu comer, eu tenho certeza que uma hora vai mudar. E como eu sempre trabalhei em restaurante, eu sempre comi pensando. Então, você come, esse está no padrão, esse caiu. Todo lugar que eu comia era assim. É assim, a minha vida é assim. Daí, a gente foi fazendo... Eu fui indo, eu falei, mas essa comida não muda. Por que não muda? E aí eu entendi que ela criou um processo, realmente. Como ela veio da parte administrativa, ela conseguiu criar um processo mesmo. E o lamen fica no padrão, mesmo sendo várias camadas. E organizou isso dentro da cozinha, que é uma forma bem difícil. E daí, ela me procurou, na época, eu ia lá toda semana e eu tomava o meu saquê. Então, só que o saquê não chegava na minha mesa. Eu não sou uma pessoa que eu tenho muita paciência, então eu chegava assim, eu falava, não, eu vou ter que ir lá buscar. E eu tinha uma amiga que trabalhava dentro do Jojo. E eu falava assim, eu posso ir lá pegar meu saquê na geladeira? Ela falou, pode. Aí eu ia lá, pegava o meu saquê, pegava os copos, falava, marca aí, e ficava 2 horas na fila. Eu ficava 2 horas na fila. E aí eu ficava lá, tomava a garrafa inteira. Quando eu chegava para comer meu lamen, eu estava feliz já. E aí, chegou um dia, olhei para ela e para Simone, e já tinha tomado meu saquê. Ela tinha uma visão maravilhosa de mim, né? Porque eu só ia lá, bebia um saquê e comia o lamen. Aí eu olhei para ela e falei, você é... Eu falei um palavrão. Pode falar, que é liberada. Pode falar? Pode. Você é foda. Falei para ela, você é foda. Aí olhei para ele e falei, você é foda. E falei para minha amiga, fala para ele em japonês, porque eu nem imagino como falar isso em japonês e sair andando. Aí ela me procurou e falou assim, Yasmin, será que você quer dar um treinamento de saquê? Porque a gente tem saquê aqui. Eu falei, posso dar. Aí eu dei treinamento e depois, no outro dia, ela chegou e falou, você viu que... Isso já fazia uns 6 meses de Jojo, quase 1 ano. Ela falou, você viu que a gente tem o saquê aqui, que o nosso serviço não é muito bom, mas eu queria contratar alguém para fazer isso, que faz parte da nossa cultura, do Jojo, para desenvolver. Eu falei, prazer, Yasmin Yonashiro. Aí ela olhou assim... Pensou tudo que vinha na cabeça dela e falou, não tenho mais, já estou ferrada, não tenho nem mais como fugir, vou tentar. E isso ela me conta. Aí a gente deu super certo. A gente é muito oposta e a gente dá super certo para fazer essa replicação. Quando tem sócios opostos, eles também se tornam complementares, né? Sim. Se aprenderem a se comunicar de forma eficiente. A gente briga muito, demais, mesmo. Porque depois você entrou como sócia, você virou sócia. Eu entrei depois de... Na verdade, eu entrei ano passado. Tá. Mas a pandemia juntou muito a gente, assim, por vários fatores. Mas eu e a Simone, a gente tem um respeito mútuo do trabalho e uma admiração mesmo. E como a gente ocupa coisas muito diferentes, a gente consegue conversar bem. Tá. E eu respeito muito, e ela também. Então, tudo que a gente conversa é uma conversa mesmo. E a gente conversa o dia inteiro. É isso, mas é
é muito incrível como eu tenho essa relação muito aberta com ela, de clareza, de tudo. Acho que a gente consegue transpor isso também dentro do negócio. Não, muito bom. Então, me conta uma história. Assim, a gente pode dividir o serviço, né, o salão e a parte de atendimento em duas camadas absolutamente complementares, mas que não são a mesma coisa, né? Uma é um serviço técnico, racional e que precisa acontecer, sim. Né? Processual, tá? Aí você pode ter passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, tudo que precisa acontecer naquele serviço. E o outro lado é a mágica. Eu acho que desse outro lado, que é o emocional, vamos dizer, tem dois lados emocionais, eu sempre falo. Uma que é voltado para nós mesmos, que daí normalmente a pessoa se torna a estrela e ela consegue, ela atende com esse carisma. E o outro é o olhar para o outro, que são duas formas diferentes. É você estar feliz nesse lugar do serviço, do atendimento, até da doação, a gente pode usar essa palavra. Sim. E o outro é você realmente ter para dar, né? Você conectar com o outro. Sim, eu acho que esses dois, mas para o Omotenashi é o sentimento mesmo, de você, enxergar a outra pessoa, ter o sentido de olhar, se perguntar, se questionar o que ela está sentindo, para ter um sentimento de fazer algo que antecipe as necessidades dessa pessoa. Acho que é isso. Isso é o Omotenashi. E se você juntar isso com o que o brasileiro tem, bom, que é essa irreverência, que é esse lado de carisma, o elan, exatamente. Esse jeito que o brasileiro tem, aí fica muito mais forte. É isso que a gente fala para eu e a Simone, a gente conversa bastante, porque é isso, conseguir juntar essas duas coisas é o sonho para mim todos os dias, entendeu? Para criar as pessoas, assim. Que eu tento mostrar isso para eles, que pode ter o lado de você ter o carisma e puxar a pessoa por isso, mas tem que ter o lado de ter o cuidado, de enxergar para o outro e fazer com que ele seja feliz. É isso. Sim. E se você puder dar uma dica para quem entendeu ou começou a entender a filosofia e quer levar isso para frente dentro desse aprendizado ao longo desses anos, qual seria? Na verdade, a dica que eu dou é, tem que ser resiliente para conseguir sempre... Porque trabalhar com serviço tem a ver com resiliência, assim. Porque você tem que olhar para outra pessoa e muitas vezes a outra pessoa não está olhando para você. E eu acho que no Brasil a gente vem de uma cultura de serviço como serviçal. Sim. E aí é mais difícil ainda. Diferente do Japão, que o serviço é deles. Mas muitas vezes também é meio pesado também. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que difere é que se você for resiliente e acreditar nisso que você está fazendo e ter esse cuidado realmente, for convicto nisso e é isso que você quer fazer, as pessoas vão enxergar isso. Eu acredito nisso. Eu realmente acredito, é o que eu faço. E hoje eu vejo que muita gente entende o que eu tento fazer. E foi um trabalho, lógico, de formiguinha, mas é porque quando é verdadeiro não tem como. Tem que ser resiliente para entender que uma hora vai entender, outra não, e uma hora vão ver, mais pessoas vão ver. E para conseguir viver realmente o Omotenashi, essa vocação, essa vontade, esse olhar, inclusive ou especialmente nos dias difíceis, né? Porque quando a gente está num dia maravilhoso, é muito mais fácil. Agora, quando está num dia difícil, a filosofia, se tiver algo maior, realmente a gente tem caminhos um pouco mais fáceis para conseguir atingir esse lugar, né? Sim, com certeza. Na verdade, acho que nesses dias difíceis que você... Acho que pensa mais, sai um pouco de você para olhar de fora, ver o lado bom. Eu sempre fui muito otimista e eu sempre tento ver o lado bom das pessoas, mesmo sendo muito racional,
mas para poder conseguir conviver com as pessoas. Porque senão a gente vai se perdendo na gente mesmo. É muito difícil, né, nesse caso. Mas se você acreditar e for para frente e acreditar no outro, com certeza. Não... Sempre vai ter dias bons e dias ruins. A gente consegue até deixar os dias bons mais leves se a gente desconectar do nosso momento e tiver presente no momento de olhar para o outro, né? Se a gente está presente na nossa vida, eu acho que já muda muito, com certeza. E é isso que eu acho que... Quando você entra no salão e você entende que você está neste momento para atender a pessoa e que neste momento talvez você tenha que criar um personagem para cativar mais pessoas, você também é um momento que você sai um pouco de você. É importante também. E, ao mesmo tempo, com esse olhar para o outro. Essa junção é muito filosófico o que eu estou falando. Mas também é treino, né? Quanto mais você fizer isso, mais você vai... eu acho que a gente pode até comparar com meditação. As pessoas acham que milagrosamente o outro senta lá e fala, estou meditando, não consigo meditar. É treino. Tem dia eu medito há muitos anos já, mas tem dia que eu não consigo desligar a cabeça de jeito nenhum. Mas eu fico lá teimosa, pelo menos 5 minutos. Sim. E eu acho que esse exercício também tá aí, né? De acessar esse lugar, de desconectar na gente, ou conectar essencialmente na gente para poder conectar no outro, também é treino. Quanto mais a gente fizer, mais fácil vai ser acessar. Eu lembro que uma pessoa falou para mim, Yasmin, é só apertar um botão. Finge que você tem um botão e você aperta esse botão. Aí eu treinava o rosto. Porque quando eu tô séria, minha boca ela é para baixo. Tá. Então parece que eu tô triste. Tá. E aí ela falava pra mim, aperta o seu botão. E eu apertava e ficava assim. E aí eu fui treinando. Mas é treino, realmente. Sim. Porque é difícil. Tem dia que você não tá 100% feliz, né? Ou que você tá chateado com alguma coisa. Ou alguma coisa ruim aconteceu, né? Todo mundo passa por alguma coisa. Quando você entra no salão para estar feliz, para atender o outro, é um treino também. Sim. Porque daí você consegue fazer com que também possa mudar o seu dia. Sim, isso é muito potente, né? Com certeza. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Na próxima só a gente vai ter que fazer com saquê. Ah, sim, por favor. Então tá combinado. Eu sou a melhor nisso. Arigatou gozaimasu. Obrigada. Eu muito obrigada. De verdade.